E aí, galerinha, estamos de volta para responder mais uma questão. Dessa vez, a nossa questão é uma questão de cinemática. Vamos lá. A figura abaixo mostra um esquema simplificado do dispositivo colocado em uma rua para controle de velocidade de automóveis, dispositivo popularmente chamado de radar. Os sensores S1 e S2 e a câmera estão ligados a um computador. Os sensores enviam um sinal ao computador sempre que são pressionados pelas rodas de um veículo. Se a velocidade do veículo está acima da permitida, o computador envia um sinal para que a câmera fotografe sua placa traseira no momento em que ele estiver sobre a linha tracejada. Para um certo veículo, os sinais dos sensores foram os seguintes. Então, ele está colocando aqui dois sensores, o sensor 1 e sensor 2. A distância entre sensores é de 2 metros. Caso o veículo passe com a velocidade acima da permitida, então, entre os sensores, esses sensores vão acionar o computador, que vão fazer quando o veículo estiver sobre essa linha tracejada, ele acabe capturando a foto da placa desse veículo. Aí ele quer saber aqui, determina a velocidade do veículo em quilômetros por hora. Galera, a gente sabe que a velocidade sempre vai ser o quê? Vai ser a distância percorrida em um certo intervalo de tempo. A questão, ele informou o seguinte: para a gente descobrir a velocidade do veículo, a velocidade vai ser calculada de acordo com o momento que ele passa pelo sensor 1 e pelo sensor 2. Então, a distância desses sensores é de exatamente 2 metros. Então, a velocidade aqui vai ser 2 metros. Dividido pelo intervalo de tempo. Galera, vamos ter que olhar aqui qual vai ser o tempo que ele vai passar entre o sensor 1 e sensor 2. É para isso que ele colocou esse gráfico aqui, Nós temos aqui o tempo, aqui é o momento zero, aqui é o momento zero também. Então, quando o primeiro pneu passa no sensor 1, ele vai marcar aqui, Tá vendo que ele marcou? Então, essa região marcada corresponde ao nosso pneu da frente, tá bom? Quando o pneu passa pelo sensor 2, ele marca novamente. Aqui, o sensor 2 é isso aqui. O pneu vai marcar novamente nesse ponto aqui. Então, esse primeiro retângulo corresponde ao pneu 1, tanto no sensor 1 quanto aqui, no sensor 2. Então, vamos ver qual foi o intervalo de tempo que ele levou para passar por esses dois sensores. Ele passou no sensor 1 no intervalo de tempo 0 e voltou a passar pelo sensor 2 no intervalo de tempo 0,1, ou seja, ele levou exatamente 0,1 segundos para fazer esse trajeto. Então, o intervalo de tempo aqui vai ficar 0,1 segundo. Então, nossa velocidade vai ficar, vamos ter que dividir 2 por 0,1, é só mover a vírgula, uma casa decimal para a direita aqui embaixo. Aí, se eu movo embaixo, eu movo em cima também. Então, a velocidade vai ficar 20 dividido por 1. Ou seja, nossa velocidade aqui vai ser de exatamente 20 metros por segundo. Então, essa que é a resposta da letra A. Porém, tome cuidado que ele pediu a velocidade em quilômetros por hora. Então, para transformar para quilômetros por hora, basta multiplicar por 3,6. Quando a gente multiplicar aqui por 3,6, vai dar exatamente igual a 72 quilômetros por hora. Então, ele passa por esses sensores a 72 km por hora. Galera, lembrem, esses dois gráficos estão representando o mesmo carro. Porém, o primeiro gráfico é representando o sensor 1, o segundo gráfico representa o sensor 2. Então, o primeiro momento em que o carro passa pelo sensor, quem é que passa primeiro? É o pneu da frente ou o pneu de trás? É o pneu da frente, tá bom? Então, ele está registrando aqui, primeiro o pneu da frente. Aí, depois é que vai passar no sensor 1 o pneu de trás, tá bom? Aqui do mesmo jeito, no sensor 2. Vai passar pelo sensor 2, primeiro o pneu da frente. Então, é por isso que isso aqui é o nosso pneu da frente. Aí, depois é o que o pneu de trás vai passar pelo sensor 2. Então, esse aqui é o pneu 2. Então, só para deixar claro aqui, esse aqui é o pneu 1 e aqui é o pneu 2. Aqui do mesmo jeito. Pneu 1 e aqui o pneu 2, tá bom? Vamos para a letra B. A letra B quer saber a distância entre os veículos, entre os eixos dos veículos. Pessoal, vamos lá. Para descobrir aqui a distância, a velocidade nós já sabemos que é 20 metros por segundo. Eu sei também o seguinte, eu sei que o tempo que ele leva, vamos olhar aqui qual vai ser o tempo que ele leva para fazer
esse percurso entre os sensores. Então, ó, vou apagar isso tudo aqui. Quando a gente apagar isso, nós vamos ter o seguinte. Passa primeiro o pneu 1 pelo sensor 1. Depois de um tempo, passa o pneu o quê? 2. Aí ele quer saber justamente a distância entre esses eixos. Então, para descobrir a distância, eu preciso qual foi o intervalo de tempo em que passou primeiro o eixo 1, depois, quanto tempo depois passou o eixo 2. Então, para a gente descobrir isso, é só olhar aqui no nosso gráfico a diferença do momento que passa o eixo 1 e o momento que passa o eixo 2. Então, ó, o eixo 1 do pneu 1 aqui, ó, passa no sensor 1 ao tempo 0. E o outro pneu vai passar aqui exatamente nesse intervalo de tempo, e esse intervalo de tempo é um valor entre 0,1 e 0,2, ou seja, vai ser o nosso 0,15. Então, a diferença que passa em cada eixo nos sensores é de 0,15 segundos, tá bom? Então, aplicando aqui a velocidade, é igual a distância sobre o tempo. A velocidade, então, vai ser 20 metros por segundo. A distância é o que ele quer saber, o intervalo de tempo é 0,15. Faz aí meio com meio, extremos com extremos. Então, a distância, ou seja, o comprimento desses eixos, vai ser 20 vezes 0,15. Aqui, ó, só lembrar do macete, corto o zero e avanço a vírgula na casa decimal. Então, aqui vai ficar 2 vezes 1,5. E 2 vezes 1,5 fica exatamente igual a 3 metros. Então, a distância entre o primeiro eixo aqui da frente e o eixo de trás, nesse carro, vai ser de exatamente 3 metros. Lembrando mais uma vez, para calcular a distância, nós não vamos usar sensores diferentes. Nós vamos ver o tempo que leva para cada pneu passar no mesmo sensor. Então, ó, o primeiro pneu aqui desse carro, esse pneu da frente, ele passou no sensor 1 com 0 segundos. Aí, o pneu de trás vai passar por esse mesmo sensor 0,15 segundos depois. É por isso que eu coloquei o tempo aqui de 0,15. Como a velocidade é constante, então nós pegamos a velocidade do item anterior e aplicamos aqui. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido a resolução dessa nossa questão. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até logo!